Portanto, para encerrar esta rodada de palestras, nós vamos convidar ao nosso palco virtual Paulo Henrique Rodrigues, que é gerente de utilidades e refrigeração no Carrefour Brasil, engenheiro eletricista formado pela Unip. Paulo Henrique possui pós-graduação em administração de empresas pela PUC São Paulo e especialização também em administração de empresas pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ao todo são 18 anos de experiência. E ele vai falar para a gente sobre como funciona o monitoramento remoto da cadeia de frio alimentar no Carrefour. Interessante, não é verdade? Então, vamos lá. Paulo, seja bem-vindo ao nosso palco virtual e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade, agora a palavra é sua. Em nome do Carrefour, o convite da Danfoss em poder mostrar um pouquinho para vocês a nossa história aqui com o monitoramento do nosso frio alimentar. Bom, falando um pouquinho aqui do Grupo Carrefour, das nossas bandeiras, nós temos aqui as bandeiras o Grupo Carrefour é composto por aproximadamente 722 pontos de venda, que estão aí distribuídos entre as bandeiras do Atacadão, né, e do Carrefour. E quando a gente fala do Carrefour, a gente está falando dos hipermercados, supermercados, lojas de conveniência, Carrefour bairro, drogarias, posto e CDs. E, obviamente, que aqui a gente está falando das lojas, né, das unidades que a gente tem pontos de refrigeração. Então, a gente não está falando de drogaria e nem de posto, tá bom? Acho que vai começar. Bom, falando um pouquinho da nossa estrutura, nós temos o Almir, que é nosso diretor de manutenção, né? E dentre aí as responsabilidades da nossa diretoria, a gente tem as categorias de eficiência energética e refrigeração, da qual eu sou responsável. E abaixo de refrigeração, nós temos o Renan, que é o nosso supervisor de monitoramento. O Renan gerencia um time aí de seis técnicos, né, que são responsáveis aí pelo monitoramento 24 horas por dia do nosso frio alimentar. Esse time trabalha em turno de 12 por 36 horas. Bom, falando um pouco aqui das vantagens e das desvantagens em se monitorar o frio alimentar, né? Então, é muito fácil de se entender que as vantagens superam bastante as desvantagens. Por quê? Porque a gente está falando de controle, confiabilidade e velocidade. Por quê? A gente vai vamos dizer que a gente vai tomar o poder do monitoramento ali na nossa unidade, né? A gente vai ter uma senha própria para a gente gerenciar as configurações. Então, a gente não corre o risco de ter, por exemplo, uma configuração alterada pela loja, uma necessidade ali, né, no desespero de fazer alguma alteração e desconfigurar o sistema. Confiabilidade, porque a gente vai monitorar o sistema, né, através de sensores, e não vamos depender, assim como o Ricardo bem falou, né, de um time ali que fica exclusivamente para tomar anotações manuais, né, das temperaturas. Inclusive, esse time, ele não vai monitorar, ele vai monitorar 2 vezes na parte da manhã, mas 2 vezes na parte da tarde, vai passar umas 2 vezes medindo a temperatura durante a noite, enquanto que o sistema de monitoramento, a gente consegue verificar as informações praticamente em tempo real. Isso facilita uma detecção de uma irregularidade e a tomada de ação, tá? Rastreabilidade, porque a gente vai conseguir ter um histórico, né, de funcionamento desses equipamentos através de gráficos de temperatura, de pressão no nosso sistema. Então, a gente consegue rastrear a possível causa de um problema e se prevenir, né, tomar ações preventivas para que isso não aconteça mais. Redução de atendimentos desnecessários, né? Esse é um ponto importante, porque muitas vezes
a unidade, quando ela detecta um problema no balcão, na câmera, sem aquele conhecimento técnico, acaba acionando diretamente os mantenedores, né? Então, de repente, você precisa fazer um degelo apenas, né? Ou muitas vezes o balcão acaba de ser abastecido a uma temperatura que ela está, de repente, não a temperatura adequada do produto, isso acaba elevando a temperatura, e aí você acaba chamando o mantenedor que se desloca, né? Tem um custo aí desnecessário para atender ao chamado. E aí que isso está totalmente relacionado com uma possível renegociação de contrato com o mantenedor. Aí você coloca na mesa ali, na hora de renegociar um contrato, que esse custo, por exemplo, o mantenedor não vai mais ter, porque a gente tem uma equipe, né, vai ter uma equipe de monitoramento olhando esses detalhes. Isso acaba sendo um upside, né, numa possível negociação de contrato. E as desvantagens, a gente está falando de custo e conexão, né? O custo, obviamente, é o custo de implementação, de manutenção do sistema, um custo de treinamento, se for um monitoramento próprio, o custo, uma mensalidade, se você optar por um monitoramento terceirizado, né? E a conexão também é um ponto que vai ter que ficar atento toda hora. A gente sempre tem lojas que estão desconectadas, e aí tem que pegar o telefone e ligar para a loja, aprender o que aconteceu, ou se deslocar até a loja, até a unidade, para restabelecer a conexão, né? Além dos sensores, né? Pode ter sensores que queimam, sensores que estão com problema. Então, tem um gerenciamento, né, desses ativos de qualquer forma, ele não vai rodar por si só. Mas as vantagens realmente superam bastante as desvantagens. Bom, esse daqui é o nosso dashboard. O nosso dashboard, ele serve para... A gente está, inclusive, trabalhando nele, né, sempre tentando melhorá-lo, mas ele serve para a centralização de todos os controladores. O que é isso? Você pode ter controladores de modelos, de marcas diferentes, com linguagens diferentes, né? Então, o dashboard serve para você centralizar, e ao invés de você ficar abrindo um monte de telas, você abre uma tela só, onde você vai ter ali centralizado todos os modelos de controladores. Então, isso é uma facilidade muito grande. É possível também verificar os alarmes à medida do momento que eles acontecem em todo o território nacional, né? Então, realmente é uma fácil visualização. A gente consegue visualizar o status de conexão das lojas. Nesse caso aqui, a gente está com 160 lojas conectadas, que é inclusive os pontos que nós monitoramos hoje, mas isso é vivo, né? Você pode, amanhã, depois, ter 5 desconectadas, aí tem que ir atrás para ver o que aconteceu. E a gente consegue ver também um resumo da criticidade dos alarmes, que a gente considera aqui entre criticidade alta, criticidade baixa. Por exemplo, uma criticidade alta, a gente está falando aí de uma alta temperatura ou alta pressão de um rack, né? Assim como baixa, a gente está falando de uma porta aberta, por exemplo, um sensor desconectado. Bom, essa aqui seria a tela seguinte, né, do quadro geral de visualização. A partir do momento que você detecta um alarme e você vai tratar, você vem para essa tela, onde aqui você tem todas os modelos, os fabricantes, né? Nesse caso aqui é Danfoss, mas a gente tem também Emerson e Carel. Então, você consegue visualizar todos os controladores de maneira integrada. Eu vou falar um pouco no próximo slide, em detalhes, sobre essas informações. Esse daqui já é o quadro quando você vai tratar, né? Você vai tratar já o alarme. Então, aqui você consegue visualizar o status dos alarmes, né? A loja que você está tendo o alarme, né? É possível verificar. E o equipamento que está alarmando, né? Então, esse é um código nosso que nós criamos para identificar e rastrear os controladores que estão alarmando.
seja uma área de preparo, ou uma câmara de congelados, ou um balcão expositor, por exemplo. Tá? Aí depois é possível visualizar a razão do alarme. Nesse caso aqui, a gente está falando de alta temperatura, mas poderia ser alta pressão, ou uma porta aberta, né? Ou qualquer equipamento que esteja configurado, conectado no controlador e que esteja programado para enviar alarmes, tá? Depois a gente tem a data, o horário que o alarme entrou no sistema, né? Até o último alarme que foi recebido, tá? E depois o valor, a gente, na sequência, a temperatura, né? Que ela muda devido à temperatura, nesse caso. Aí você pode entrar numa tela seguinte, né? Depois que você identificou o alarme, é possível você entrar numa outra tela onde você tem os equipamentos que estão alarmando ou não. E você consegue entrar na configuração, acessar a configuração desses equipamentos e, se for o caso, adotar ações remotas para resolução de problemas, tá? E no gráfico de baixo, a gente consegue analisar, né, ter o histórico da anomalia. Então, esse caso aqui, por exemplo, onde percebe-se que a temperatura saiu do controle por um bloqueio, né, de um forçador na câmara de resfriados da peixaria, tá? Então, é bastante interessante esse gráfico, né, para você rastrear o funcionamento dos equipamentos. Bom, o Ricardo falou bastante também dessa outra funcionalidade do sistema, né? Então, além de monitorar o frio alimentar, a gente consegue monitorar qualquer carga, né, que a gente queira colocar no nosso controlador para monitoramento remoto. Então, no caso aqui, essa é uma loja de Jundiaí, né, que a gente tem lá um sistema bastante inovador, né? Então a gente controla lá a iluminação, a gente monitora a iluminação, inclusive, através de sensores espalhados pelo salão de vendas, onde a gente consegue até verificar o nível de iluminamento que a gente tem nos vários setores da loja, tá? A gente consegue, lá a gente também tem conectado as nossas máquinas de ar-condicionado, onde é possível configurar o set point das máquinas, monitorar, inclusive o consumo de energia, tá? Aqui é um controlador da Emerson, né? Também a funcionalidade é muito parecida. Esse aqui é um exemplo de um layout do salão de vendas, onde a gente consegue verificar os equipamentos, as temperaturas e tratá-los, né? Depois clicando nos equipamentos, é uma interface também bastante interativa, né? Essa é uma opção dos controladores que facilita o manuseio do operador. Um outro exemplo, né, o da Carel, também tem uma cara um pouco diferente, mas é possível visualizar quando o equipamento está alarmando, né, que está aqui em verde, ou quando, desculpe, em vermelho. Um ponto interessante também é quando você vai cadastrar o seu equipamento, né, você tem um espaço ali razoável para você, na hora, identificar qual equipamento que tá alarmando, para você poder tratar os alarmes, né. E esse daqui é o nosso fluxograma. Então, como é que o time de monitoramento trata os alarmes, né? Como é que ele recebe os alarmes, trata os alarmes e faz essa comunicação remota com a loja e com o mantenedor. Então, a partir do momento que a gente recebe os alarmes, nós classificamos entre crítico e não crítico. Então, crítico seria ali os alarmes que afetam diretamente o produto, como pressão, temperatura, né, ou uma perda de conexão. Então, se o alarme não for crítico, a gente simplesmente acompanha o processo, né, com a loja, reconhece no sistema e fim, né, ok, resolveu o problema. Se a gente entender que o alarme é crítico, a gente faz o contato com a loja, né, identifica o problema e verifica se é possível corrigir o problema remotamente através, né, com o nosso time de monitoramento, fazendo interação com a ferramenta, né, com o sistema,
e lá na ponta verificando, né, né, fazendo essa comunicação aí on time com a unidade. Se for possível resolver o problema remotamente, aí a gente também fecha o chamado, acabou, tranquilo. Se não for possível resolver o problema, depois dessa comunicação com a loja, né, através do nosso sistema de monitoramento, que a gente consegue acionar os equipamentos, forçar um degelo ou restartar um hack, né, aí sim é aberto o chamado com o mantenedor. Aí o mantenedor vai na loja, a gente continua acompanhando, fazendo follow-up com o mantenedor até a resolução do problema, aí sim é encerrado o chamado. É uma ferramenta também bastante interessante que a gente utiliza, o Optimus, né? Então, essa é uma ferramenta de gestão de ativos, aonde, por exemplo, os chamados que são abertos, né, com o mantenedor, eles são registrados nessa ferramenta. Então, abertura e o encerramento do chamado. Então, uma ferramenta excelente que a gente utiliza para rastreabilidade, né? Porque aqui a gente registra não só os chamados de manutenção de frio, mas qualquer outro chamado, né? Então, nesse caso aqui, com relação ao frio, a gente consegue identificar os chamados que foram abertos e foram tratados, enfim, a gente tem um histórico aqui bastante legal, tá? E tem a intervenção diretamente do mantenedor, tá? Nessa ferramenta. O mantenedor tem acesso e registra e abre os chamados na ferramenta e fecha também. Bom, rapidamente, eu sei que meu tempo está acabando aqui. Falar um pouco dos registros do monitoramento aqui no gráfico da superior à esquerda. Por exemplo, em março de 2021, nós tivemos 177 chamados com interação diretamente com a loja, né? Desses 177 chamados, a maioria, em torno de 70%, foram chamados de alta temperatura, tá? Seguidos aí por chamado de alta pressão e etc. No gráfico superior à direita, a gente tem aquilo lá que realmente é um dos propósitos da ferramenta. De 2017 até 2021, nós reduzimos mais de R$1 milhão em quebras de mercadorias, tá? Através da intensificação do time de monitoramento, identificando e indo atrás da resolução dos problemas. E, bom, embaixo a gente tem a distribuição dos nossos controladores. Então, 70% aí é Danfoss, Emerson, 21% e Carel, 9%. A maioria realmente é Danfoss. Bom, para finalizar, aqui seria... Quais seriam os próximos passos, né? Você vai ou não monitorar o frio alimentar? Então, a gente tem um caminho aí a percorrer até a tomada de decisão, né? Por exemplo, necessidade. Qual que é a sua necessidade de monitorar o frio alimentar? Isso tem que estar muito bem claro, né? Que nem o professor André falou, perdas, né, de mercadorias, quebra de mercadorias, perdas de venda, ou você precisa... tem um time ali que faz a verificação diária da temperatura e você precisa, talvez, reduzir o quadro ou deslocar esse pessoal para uma outra tarefa, para aumentar a produtividade. Então, qual que é a real necessidade disso monitorar o frio alimentar? Depois disso, uma vez que você identificou essa necessidade de monitorar o frio alimentar, vem o próximo passo, que é vender esse projeto para a sua diretoria, né? Como é que você vai vender esse projeto para a sua diretoria? Primeira coisa que eles vão perguntar é, ok, quanto que eu vou economizar com isso? Em quanto tempo que se paga? Então, é muito importante ter essas informações de custo, principalmente de redução de custo, né, que você vai ter com a implementação do sistema. Depois você tem que entender se você, definir se você vai ter um monitoramento próprio ou terceirizado, né, terceirizado, fala, não quero ter dor de cabeça com isso, não é o meu negócio, eu quero deixar isso para um terceiro e quero ficar sossegado, né? Ou se você quer realmente assumir a responsabilidade e gerenciar o monitoramento. Capacitação, né? Pensar se você decidir pelo monitoramento próprio, em capacitar o time, qual vai ser a formação que você precisa, são
realmente técnicos em refrigeração, ou eles vão com capacidade, né, de resolver o problema e discutir tecnicamente com o mantenedor ou com a loja ali, ou vai ser simplesmente um time que vai receber o alarme e passar para um outro call center, talvez do mantenedor mesmo, né? Então, como é que vai ser essa configuração desse projeto? E, por último, a comunicação e interatividade do sistema. O Ricardo também falou sobre isso, né? Você vai estar pilotando uma Ferrari ali, né? Então, como é que você quer receber, visualizar e tratar os alarmes? Isso é muito importante, porque vai ser o seu dia a dia e, né, você que vai mandar na refrigeração da sua empresa. Você que vai tocar o barco ali. Então, é importante que você esteja muito familiarizado com as funcionalidades do sistema, inclusive com o tempo, a capacidade de memorização do sistema para você depois puxar um histórico, né, para tomar medidas preventivas no futuro, tá? Bom, pessoal, é isso, eu agradeço mais uma vez, desculpa aí pelos problemas técnicos, e eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida aí, se fizer necessário.